Então essas grandes histórias, esses grandes mitos, eles representam de uma maneira exagerada as coisas que acontecem no dia a dia do ser humano. Perfeito. É isso? Perfeito. Mas o que o Jung estudou sobre isso e como que ele aplica a psicologia? Ou qual é o desmembramento da filosofia dele, da ideia dele? Para Jung, a nossa psique... Primeiro, para Freud, a nossa psique é formada por consciente, consciência, pré-consciência, onde a gente consegue buscar na memória as coisas que a gente quer, e o inconsciente, que a gente não consegue acessar. É como se dentro da gente existissem 3 entes: o nosso ego, o nosso superego e o nosso id. Isso para Freud. O nosso id é aquela parte que a gente reprime. Como é que uma criancinha birrenta interior. O superego é justamente essa parte que reprime essa parte inferior, digamos assim. Sabe? E o ego fica no balanço ali. Faço ou não faço. Ele escolhe qual parte eu ouço. Jung vem e agrega alguns outros elementos a essa psique. Por exemplo, para Jung nós temos algo chamado self, que seria o nosso eu em potencial. Quem nós queremos ser. Então ele adiciona um quarto elemento. Um quarto elemento. Mais um que ele adiciona. O ego para Jung é um pouco diferente do que é para Freud. Para Jung a gente tem mais um elemento que é a persona. Essa máscara social que a gente usa. Se eu te pergunto, quem é Petri? Qual que é a resposta? Menor ideia. Essa é a resposta mais sincera que existe, na verdade. Porque geralmente a nossa sociedade ela é estruturada em... Quando você pergunta quem é você já coloca uma máscara. Sou médico, sou advogado, sou entrevistador de podcast, sou algo. Você se identifica com a tua função social. Essa identificação com a função social, para Jung, é a persona. A maneira que a gente age no mundo. Certo? A maneira que a gente conta a nossa história pro mundo. Além da persona, nós temos um outro elemento que é a nossa sombra. O que a gente esconde de nós mesmos? O que a gente reprime? Essa sombra, ela pode ser considerada parecida com o inconsciente de Freud. Aquele inconsciente reprimido de Freud. Além disso, temos alguns outros elementos na psique, como os arquétipos da grande mãe e do grande pai. Porra, todos nós temos uma mãe e um pai, mesmo que não conhecemos, senão a gente não ia estar aqui a nível biológico, obviamente. A não ser que isso seja feito num laboratório, né? Coisa que não acontece, eu acho. E temos também outros arquétipos como a ânima e o ânimos. A busca do feminino pelo masculino e a busca do masculino pelo feminino. Entende? Isso está no inconsciente coletivo, de alguma forma. E também temos outras formas arquetípicas, como o herói. O herói, ele é um símbolo presente em todas as culturas. Todas as culturas têm um herói central. Um herói central. Na Grécia, pô, temos Teseu, temos Perseu, temos Hércules, Odisseu, Aquiles, diversos heróis. A gente se identifica com os heróis porque nós temos um fenômeno chamado projeção. Projeção e identificação. A gente projeta no outro uma vida que nós queríamos viver e a gente se identifica com aquilo achando que aquilo acontece com nós. Por isso que, de alguma forma, a gente fica vidrado em filmes. Porque o herói está agindo e a gente se identifica, de alguma forma, com o herói em si. E a gente se identifica e passa a, inconscientemente, agir de tal maneira. Então, o grande mistério é saber como que o conceito herói surgiu. Não um conceito, mas como que o herói surgiu na humanidade. Por que a gente... O herói é o que toma a frente, sai da tua tribo e vai caçar e volta com algo para a tribo em si. Mas por que existe esse impulso no ser humano de passar pela jornada do herói de fábrica em nós? Pois é, isso a gente tem algumas teorias. Pode ser uma teoria biológica, por exemplo, onde a gente tem um boom de testosterona ali na adolescência e vai pro mundo em si para interagir com o mundo. Ou pode ser por natureza que o ser humano é um ser que quer descobrir o mundo em si. Que quer criar uma realidade melhor para si mesmo. E os outros, as pessoas, se inspiram nessa pessoa que vai atrás de fato. Para Jung, nós temos, além do herói, o ego, o nosso ego, se identifica com o herói. Com esse herói que vai com tudo e que conquista o que quer. Mas nós temos uma outra parte da nossa psique chamada self, que é o eu em potencial, que também se identifica com esses heróis de alguma forma, mas junta todos eles e pensam, cara, quem eu quero ser? Por exemplo, quais são as tuas inspirações para podcast, para humor? Pô, várias. Acho que o principal, Bill Burr. O Carlin também? George Carlin? Sim, de certo modo. Mais como artista também. Pode pôr nessa lista também. De alguma forma, eles servem como inspiração para você. Sim. Em algum momento, você gostaria de ser como eles. Eles são um eu em potencial teu. O teu self, o teu eu em potencial, né, essa tua estrutura psíquica, tem algo a ver com esse eixo narrativo, essa história que eles contam. Você se identifica com a história sendo contada pelo Bill Burr.
entende? E você age a nível inconsciente de forma parecida com ele. Ou de forma consciente, o que é melhor ainda. Você estuda ele e entende as sacadas de tiradas humorísticas dele, enfim. Entende também o que acontece com ele, a nível negativo, por exemplo, cancelamento, que acontece direto com ele. E consegue interpretar a realidade dessa forma para agir na tua realidade. Você se identifica com a realidade do Bill Burr, por exemplo, e age na realidade do Petri. O eu do Petri age no mundo de forma parecida com a do Bill Burr. Mas esse é o ego ou é o self que tá agindo agora? Os dois ao mesmo tempo. Olha só, vou tentar explicar aqui. Geralmente eu desenho as coisas, enfim, aí fica mais fácil de explicar. O nosso ego, ele é regido por uma vontade que a gente tem de agir no mundo. Só que geralmente essa vontade não é do ego em si, não é uma vontade tua de fato. É uma vontade que o mundo impôs sobre você. Então é uma vontade inconsciente. Uma vontade da sombra, digamos assim. O self é o que você quer de fato. É como se você se pusesse perante a morte, perante o fim da tua existência e pensasse quem eu quero ter sido, qual história eu quero ter deixado. Qual é a história que você quer ter contado na tua vida. Esse é o self, mostrando um caminho. Geralmente, a vontade do ego é o que eu quero conquistar a nível físico no mundo. Eu quero ter o melhor podcast, quero ganhar determinado montante de dinheiro, quero conquistar tal coisas. A linguagem do self é a seguinte: que mensagem eu quero ter deixado? Quem eu quero ter sido, não o que eu quero ter conquistado. Entende? Há uma diferença. Quando o ego está a serviço do self, ele consegue agir da maneira certa no mundo. O ego é quem a gente é. Entende? Quem a gente é, quem a gente se identifica com. A melhor maneira de explicar isso seria... Bom, temos um ator. Um ator, ele é diversas personagens durante a sua vida. Mas ele é o ator. O ator é o ego. As personagens que ele faz durante a sua vida seriam esses usos de persona que ele tem. As máscaras de ação. Só que, quem esse ator quer ser? Quando ele não é ator? Quem ele é de fato? Isso é o self. Deu pra entender? Então a gente tem que buscar ouvir o self, não o ego. Porque o que a gente ouve falar é que o ego é um inimigo. Ele é um perigo. Depende da visão. Na visão budista, sim, né? O ego é o inimigo. Até tem um livro, o ego é seu inimigo. Enfim. O que acontece? O ego, ele é uma maneira de ação no mundo. Ele é uma maneira de ação. O ego usa uma máscara para agir, certo? Só que às vezes você se identifica tanto com a máscara que você acha que é a máscara. E aí não é mais só o ego, não é o teu eu em potencial agindo. É só a tua máscara ali, assim, agindo. Quando você tem um self real, quem você quer ser de fato, você consegue usar o teu ego e escolher uma máscara de ação para determinado momento. Nesse momento eu estou me importando aqui com a mensagem que vai ser passada. Eu não estou me importando em fazer carinho na minha namorada, ou cuidar dela, ou sair com ela. Então eu estou usando uma outra faceta da minha personalidade. Por quê? Porque eu tenho uma mensagem para ser passada. Essa mensagem não seria bem passada agora com a máscara, digamos, do amante, com a máscara do cuidador. Seria melhor passada com uma máscara de um professor, alguém que profere a palavra. Ou de alguém que faz o magistério. Então seria a melhor máscara usada aqui seria do mago, que traz uma transformação na visão que outra pessoa tem sobre a realidade. Então o ego, ele usa várias máscaras de acordo com o contexto que ele está inserido, e algumas pessoas acabam se identificando com uma máscara específica de algum contexto específico e leva essa máscara para todos os contextos, e aí se torna uma pessoa infeliz, obviamente, porque ela está afundada nisso aí. Perfeito. O self seria a nossa voz mais honesta, é isso? A nossa voz mais honesta. É aquela voz que quando tu senta de noite na cama e teve um dia merda, tu pergunta pra ti mesmo, cara, o que eu posso fazer pra melhorar minha vida? E você mesmo tem a resposta. Pois é, mas... Puta, isso é foda, né? Porque... Pode acontecer de às vezes a resposta ser, porra, não tem resposta, se mata. E aí mas é o ego, né? Aí é um self tomado pela sombra. É. Que também pode ser o ego. O ego tomado pela sombra, né?